Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula do nosso curso Literatura, a Escrita como Criação, parte do projeto Memórias Construídas Online 2, promovido pela Via Cultural, com apoio do PROAC. Vamos lá? Nós estamos nos encaminhando ao final dessa nossa jornada e nesse sentido é interessante que a gente comece a fazer algumas recordações para unir pontas que ficaram soltas, proposições, né? Coisas nesse sentido para a gente ir amarrando. Os vídeos, claro, vão estar disponíveis, permanecer disponíveis, né, pelo YouTube aqui da Via Cultural, mas é interessante a gente ir amarrando para fazer esse encerramento. Inclusive, quero que as pessoas que estão acompanhando, né, aula a aula, que a gente agora pense conjuntamente numa forma, né, de encerrar aqui a disciplina também de literatura, né? Então, trabalhos que vocês possam fazer. A gente vai conversar sobre isso melhor na próxima aula, mas já vou deixando aqui esse sinal, né? O que eu quero falar hoje é o seguinte: a gente foi percorrendo diversos gêneros literários, né? Percorremos conto, percorremos crônica, fragmentos de um romance, fomos, né, e mais recentemente a poesia, nas nossas últimas aulas, que eu inclusive fui falando algumas propostas de uma professora, né, de coisas que ela realizou em sala de aula e como a gente pode trazer essas propostas dela para as nossas produções também. Hoje eu quero falar um pouquinho de um gênero que até há pouco tempo não se sabia se pode entrar na literatura, não pode. Claro, ainda é polêmico, mas a gente já tem autores como, por exemplo, um professor da Federal do Rio Grande do Sul, Luiz Augusto Fischer, que é um crítico literário, escreve em vários jornais, inclusive muitas vezes na Folha de São Paulo. Então talvez o pessoal aqui de São Paulo já possa ter visto também, não só as pessoas lá do Sul. Ele lançou um livro recentemente, né, uma abordagem à literatura brasileira de uma forma histórica e englobando as canções. Nós temos muitas pessoas também no âmbito da crítica literária que já se debruçaram sobre as canções, mas existe né, ainda um certo receio de muita gente, mas a gente pode englobar, né? E o que me importa aqui não é a questão de discutir delimitações, mas o que eu quero propor é que vocês abram também os ouvidos e as mentes de vocês para prestar atenção nas letras das músicas que vocês escutarem em português, né? É claro, mas eu escuto muita música em inglês, não posso prestar atenção? Pode, se você tem uma boa compreensão do inglês, ótimo, né? Mas aqui eu tô dentro, nós escrevemos em português, e dentro então desta área, né, da nossa língua, eu tô propondo que a gente preste atenção nas letras das músicas da nossa língua, né? Quem quiser, eu escuto música em italiano, em alemão, em francês, em espanhol, maravilhoso. Pode prestar atenção. Mas a gente aqui vamos nos delimitar à língua portuguesa. No canal que eu mantenho no YouTube, chamado A Barca Marina, eu fiz já algumas experiências de espécies de leituras, declamações
de letras de canções, né? Ou seja, nesse sentido, tirar a música, tirar a melodia e olhar a letra, né? Não analisar, tá? Mas assim, eu falo, alguns trechos leio, outros declamo, algumas letras e letras contemporâneas. Tenho procurado levantar essas letras de músicas relativamente recentes, são, né, da nossa contemporaneidade, que são músicas que eu gosto e que têm letras que me chamam a atenção e que eu então resolvi fazer essa espécie de experiência, ver o quanto elas se sustentam sem a melodia. Do meu ponto de vista, as que eu até agora escolhi se sustentam todas. Eu vou mencionar algumas e aí, claro, quem quiser escute as músicas, óbvio, e quem quiser também visitar lá no canal e ver essas leituras e declamações, fique à vontade para ver o que vocês acham, né, do funcionamento da letra. A mais recente que eu trouxe foi de uma música chamada, uma canção chamada Pelo Sabor do Gesto, da Zélia Duncan. Essa música, ela na verdade não compôs a música, e sim ela pegou a letra, que era uma letra de uma música originalmente no francês, e ela fez uma versão no sentido de que ela passou ao português fazendo todas as adaptações, criações e recriações necessárias para que a letra funcione bem na nossa língua, como uma tradução, né? Uma tradução poética. A tradução, ela é um exercício, inclusive nós não conversamos sobre isso aqui, esse é um assunto que extrapola também aqui o nosso âmbito. Eu não sou, inclusive, não sou tradutora, mas ela tem uma grande medida, ainda mais na poesia, de criação, né? Então, a gente pode considerar aqui o Pelo Sabor do Gesto uma letra da Zélia Duncan, né? Embora tenha uma base original no francês. Eu vou comentar um pouquinho com vocês essa letra, no sentido, então, da gente observar o funcionamento poético dela. Então, ela começa assim, olha, quem já tocou o amor pelo sabor do gesto? Ela fala, então, é uma pergunta, tá? Quem já tocou o amor pelo sabor do gesto? Desde o início, então, esse primeiro verso me chama muita atenção, porque fala em tocar, né? Então, o nosso tato, tocar o amor, um sentimento, pelo sabor, aí a gente vai pro paladar aqui, né? Do gesto, o gesto que aí não é exatamente o tato, né? O gesto que é um movimento do corpo. Então, neste primeiro verso, que contém o título da canção, Pelo Sabor do Gesto, ela traz uma interrogação que mistura sensações e sentimentos, né, sob a forma, então, de uma pergunta, de uma questão, e aí ela vai, na sequência, eu tô usando aqui no feminino por ser o eu lírico, aqui a Zélia Duncan compôs e ela interpreta, tá? Então, por isso eu vou falando do ela, mas não é a pessoa, é o eu lírico. Então, aí ela vai fazer algumas outras interrogações e a partir da segunda estrofe vai começar a responder, se colocando, eu já toquei o amor. Então ela pergunta, né, quem já tocou o amor pelo sabor do gesto? Sentiu na boca o som. Então a ideia, lembram, vocês com certeza estudaram na escola a tal da sinestesia, a mistura das sensações, dos sentidos. Então essa música, ela logo de cara, essa canção, a letra começa dessa maneira, fazendo sob forma de questões essa mistura, né? Sentiu na boca o som, depois vem mordeu fundo a maçã, aí vem para uma sensação só. Mas leva a gente, olha, tinha falado de amor, aí fala de maçã, né? Maçã, quando a gente fala nessa fruta, dentro desse universo de amor, de sensações, de sentimentos, a gente, na cultura ocidental, é imediatamente remetido a quê? Né? A qual história, né? A qual mito? O mito bíblico do Gênesis, né? Então, falar em maçã, morder a maçã, qual que é, né? O que vem pra gente? A Eva mordendo a maçã, né?
Então a música nos leva para este universo também, nesse sentido, não necessariamente como algo pecaminoso, mas como algo que leva à queda. A queda no sentido de estar em um tipo de experiência, como que a gente vai dizer, mais de maior ventura do que todos nós, e cair, né? O Adão e Eva, o que acontece? Eles são expulsos do paraíso, eles vêm para o mundo comum, né? Então, nesse sentido, de estar numa existência superiormente interessante e ser dela arremessado, né? Então, morder fundo a maçã, que ao mesmo tempo, então, é o prazer e o prazer que leva à queda, né? Na casca, a vida vem tão doce e tão modesta. Quem se perdeu de si? A ideia, então, né? O amor como algo que mistura sentimentos, mistura sensações, então, que leva a esse universo de queda, ao mesmo tempo, a experiência de algo superior e a queda, né? E que traz o se perder de si. Depois dessas interrogações, a partir da segunda estrofe, ela começa a nos responder e ela diz: eu já toquei o amor pelo sabor do gesto, né? Então, por este sabor, por experimentar que é este gesto de amar, eu já fui lá e toquei, mordi fundo a maçã, né? Confesso que perdi. É interessante também usar o confesso, né? Eu estou confessando, que é uma palavra que tem a ver também com esse universo, de alguma maneira, né, de confessar aquilo que não se quer que os outros saibam, o que é particular, o que é privativo, o que é errado, equivocado, pecado, mas a gente não está no universo da condenação, é só que entram estes elementos de uma maneira mítica, tá? Não estamos falando em nada religioso aqui, não significa acreditar ou não acreditar, não tem nada a ver, estamos falando em termos míticos. Literários, né? Confesso que perdi, me diz quantos se vão. Então vem essa interrogação, quantos que se vão, né? Quantos se perdem na experiência do amor? Paixões passam por mim, amores que têm pressa vão se perder em si. Então aí de novo, ela tinha perguntado quem se perdeu de si na primeira estrofe. Na segunda estrofe ela coloca esses amores, essas paixões que passam, elas vão se perder de si também. Então o amor levando ao se perder, né? Sempre os significados eles vão se relacionando, né? Os versos aqui vão se relacionando. Depois ela fala: se o amor durou demais, bebeu nas suas veias. Seus beijos de mentira não chegam muito longe. Paixões correm por mim, são só suaves febres. Seus beijos mais gentis derretem pela neve. Aí a gente tem a ideia da associação sonora aqui, né? Febre com neve. Não é uma rima idêntica, mas eles são bem próximos sonoramente. E os seus sentidos, né? A febre, que aí já nos faz imaginar, né, o calor, né, a temperatura do corpo elevada, se associando com a neve, né, com o gelo. E aí então a gente tem a ideia do beber nas veias, né, do sangue. Já tínhamos o vermelho da maçã, né, tem um universo do vermelho, mas aqui também do branco com a neve, né, do gelo. Pra que tocar o amor? Eu tô pulando algumas coisas porque dá pra gente detalhar muito, mas senão fica um vídeo muito grande também, né? Mas aí convido vocês a escutarem a música e vocês prestarem atenção e irem observando cada uma dessas palavras, tá? Então, pra que tocar o amor pelo sabor do gesto? Se o gosto da maçã vem sempre indigesto, ela vai fazer a associação sonora entre o gesto que vem desde o título, né, da canção, com o indigesto, porque ela tá nesse universo, né, dos sentidos. Então, e ela falou do paladar, do morder fundo a maçã, o gosto, né, e o sabor, e agora vem indigesto. Então é algo que é bom, né, que causa febre, mas também é indigesto, né, faz se perder de si. Então a gente tem o paradoxo do amor, né, explorado, né,
constantemente, aqui também presente, né? Constantemente aqui temos o amor como algo paradoxal, que é muito bom, mas ao mesmo tempo é muito complicado, né? E aí ela fala, né? Amarga essa canção. Então, qual que é o adjetivo que ela escolhe? Um adjetivo também ligado à esfera do paladar, né? Amarga essa canção. Só que a gente, né? O que é algo, uma música amarga, uma canção amarga, né? Então, já é algo que a gente, uma palavra que a gente usa, né? Mas é dessa esfera aqui, deste sentido do paladar, né? Amarga essa canção os dias e o resto se perde como um grão, né? Então, de novo, se perder, só que aqui se perde como um grão, que escorre, se perde na multidão, né? Essa ideia, então, reforçada do se perder de si, né? Mas ela põe, mas, e esse mas é importante, mas se eu ousar amar pelo sabor do gesto, só pelo sabor do gesto, né? Te empresto da maçã. Aí ela retoma a imagem da maçã, né? E aí ela fala o que? Te empresto da maçã, vai junto o coração. Olha, eu te dou o meu coração. A maçã não é que ela pareça exatamente, mas ela pode ser visualmente, inclusive, associada também ao coração. E aí ela faz diretamente essa associação, né? Te empresto da maçã, vai junto o coração. Esquece o que eu não fiz, te sirvo o bom da festa, né? Agora a gente vem com isso, festa, de um jeito mais feliz, né? E aí ela fala, paixões correm por mim, eu sei tudo de cor. Carinho sem querer me cansa e me dói. Se, então tem o mas, se eu ousar, se o amor vem pra ficar, faz tudo mais bonito. Me basta ter na mão, de novo a mão, né? A mão vem bastante, né? O gesto, né? E o corpo tem razão, né? E aí ela repete, mas se eu ousar amar. Então, eu fiz aqui uma leitura breve para a gente atentar um pouco, né, a essas palavras. Convido a que escutem a música, se quiserem vejam o vídeo. Vocês vão ver que eu também falei sobre uma música chamada Motor, que é de uma banda baiana chamada Maglore. Falei de Vento no Metrô, que é da banda Vanguard. E falei também... Falei não, né? Interpretei Tolo Fui Eu, um bolero do Sérgio Sampaio. Acho que por enquanto são essas, né? Então fica o convite e vamos ouvir música popular brasileira. Até!